de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Meus caros irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É noite de quarta-feira, noite de oração, noite de reflexão na palavra de Deus. Eu quero ler para vocês no texto de Salmos, capítulo 11, verso 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Criador, nós bendizemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Te damos graças por Tua bondade, por Tua misericórdia que nos alcança. Nessa noite, ó Deus, também Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Te agradecemos, Pai,
porque o Senhor nos alcançou com tua graça na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por todo o sentido que tal fato nos dá a nossa existência, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor salvou a nossa vida da perdição. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus, que media a nossa oração, que intercede por nós. Nós cremos, ó Deus, no poder da oração. E por crermos no poder da oração, Senhor, nós nos reportamos a Ti como filhos e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor acalente os corações enlutados, que prevaleça neles a Tua paz, a esperança, a consolação que vem dos céus. Te pedimos, ó Deus, pelos enfermos, nossos queridos, pessoas próximas. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão nos hospitais aqui na nossa cidade, que estão adoentados, que estão acometidos do vírus, que pegou, Senhor Deus, o nosso tempo, que chegou para fazer toda essa transformação, para provocar, Senhor Deus, essa mudança, esses tempos sombrios que vivemos, Senhor. Nós te pedimos por essas pessoas, Pai. Intercedemos por elas. Abençoa, Deus, os profissionais que estão cuidando, que estão na linha de frente, trabalhando incansavelmente. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê a eles saúde mental, espiritual, física, ó Deus, para enfrentarem esse momento. Te pedimos também, ó Deus, força que vem dos céus, para perseverarmos, Pai, para insistirmos nessa luta, para não desfalecermos, Senhor, porque a cada dia que passa, a tendência é o nosso enfraquecimento, mas nós buscamos força no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o Deus em quem confiamos, e nós te rogamos, ó Deus, nós intercedemos, Pai, por esse momento que vivemos. Pedimos a Deus por pessoas que perderam seu trabalho, que estão, Senhor, precisando de ajuda, que estão pedindo, que tenhamos, ó Deus, disposição, coragem, compaixão para compartilharmos, Pai, para dividirmos aquilo que o Senhor nos dá, a fim de que alcancemos os pequeninos do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E dá-nos coração generoso, coração misericordioso, coração bondoso, ó Deus, porque o mal, segundo a Tua palavra, ele é vencido pelo bem, Pai. Abençoa-nos assim, Senhor. Pai, vamos também agora refletir na Tua palavra, nesse tema importante que é a Tua justiça, e que ele alcance os nossos corações, Pai, com verdade e com a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. A nossa oração, Pai, é em nome de Jesus, o nosso Cristo ressurreto, que intercede por nós. Amém. Paixão pela vida é o tema que estamos estudando nas últimas quartas-feiras, baseado no livro do pastor Marcelo Gomes, intitulado Paixão pela Vida. Nós já vimos aí paixão pela renovação, paixão pelo conhecimento, paixão pela família, paixão pela sensibilidade, paixão pela simplicidade, paixão pela paz. Nosso tema de hoje é paixão pela justiça. E o texto que lemos está lá no capítulo 12 do profeta Daniel, nos versos 2 e 3, que nos diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu,
E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Algum tempo atrás, em função de um acidente que aconteceu, um pequeno grupo de pessoas com cartazes nas mãos gritava pelas ruas: justiça, justiça, justiça! Aquele grupo estava revoltado por causa de um motorista que, dias atrás, aparentemente alcoolizado e dirigindo acima da velocidade permitida, atropelou um ciclista que usava a ciclofaixa. Ele foi preso pela polícia, que o protegeu das pessoas que estavam presentes na cena, que pretendiam linchá-lo, pretendiam fazer justiça. Todos que sabiam do acontecido solidarizavam-se com o grupo e com o clamor de justiça. A mim ocorre um pensamento. Não é um juízo de valor, sequer uma crítica. De minha parte, também me solidarizo com quem pede justiça diante da barbárie, da violência, da irresponsabilidade de algumas pessoas. É uma reflexão. Quantas pessoas, num grupo como aquele, estariam clamando por justiça de fato, e quantas estariam clamando por vingança? Será que sabemos qual é a diferença entre elas, justiça e vingança? Alguém já disse que a vingança é a justiça feita pelo indivíduo, e a justiça é a vingança feita pela sociedade. Punição, retribuição, ressarcimento são termos que são comuns ao conceito geral de justiça. E é claro que devem fazer parte de qualquer compreensão mais profunda sobre o tema. Mas se não vierem acompanhados de outros termos diferentes, inclusive podem até minimizar o conceito de justiça. Vão reduzir a justiça a um simples sinônimo de vingança. Então, o conceito de justiça ele deve abarcar outros termos. Como nós vimos aqui, punição, retribuição, ressarcimento, além de outros, para que justiça não se confunda simplesmente como vingança, ou se torne simplesmente sinônimo de vingança. Nós vivemos num mundo injusto. O sentimento de injustiça gera indignação, gera desânimo, gera ódio. Esse conceito é favorável aos extremismos e à deturpação da verdade e do bom senso. É preciso, então, resgatar o sentido e o significado da verdadeira justiça. E é no rico reino, no rico celeiro da fé cristã, que nós encontramos as bases para a construção de uma compreensão de justiça que seja adequada, abençoadora, transformadora e, sobretudo, justa. E isso é algo bastante desafiador para nós. Porque o próprio Jesus disse assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era a justiça do olho por olho, do dente por dente. Era a justiça que prevalecia na lei. Então, justiça, primeiramente, é mais que equivalência. Vamos entender isso. Direitos iguais. Expressão óbvia, certo? Mas precisa ser compreendida dentro de um contexto mais amplo. Como falar em direitos iguais entre os diferentes?
O direito de uma pessoa com necessidade especial, por exemplo, para comprar um carro, deve ser igualmente estendido para alguém cuja vida física e motora não apresenta qualquer dificuldade ou desafio. Um pai deve dispensar cuidados e recursos iguais para os filhos, independentemente de suas idades, personalidades e gostos. O conceito de equivalência implica igualdade, implica paridade. Mas a justiça exige também a equidade, que é a capacidade de de tratar diferente os diferentes, seguindo-se os mesmos critérios. Então, é a virtude do pai que trata de modo diferente os filhos diferentes, mas com o mesmo amor. Assim é Deus. Assim é Deus conosco. A um dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade, conforme as suas habilidades, conforme o seu perfil, a cada um conforme as suas diferenças. A graça foi entregue fundamentada na igualdade. Todos pecaram. Mas o trato pessoal com cada um de nós é segundo a equidade, segundo aquilo que Deus entende que cada um merece, que cada um tem habilidade para tratar, segundo a maturidade de cada um, segundo as características de cada um. É justo porque tal sensibilidade de Deus é proveniente do seu amor. E um pai trata assim com os seus filhos, uma mãe trata assim com os seus filhos, ou pelo menos tem toda a boa vontade de tratar assim com os seus filhos, conforme a capacidade de cada um. Por isso, a justiça de Deus não perguntará se eu tive acesso ao mesmo dom e talento que o meu irmão teve acesso, mas vai perguntar o que eu fiz com aquilo que eu tive acesso. É a justiça de um Deus que conhece intimamente seus filhos e sabe exatamente o que eles precisam e o tempo oportuno que recebam o que precisam. É a justiça de um pai que fez cair sobre o filho o castigo pela injustiça de todos nós, para que por ele fôssemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. O texto dos talentos está lá em Mateus, capítulo 25, de versos 4 a 15. Então, justiça é mais do que equivalência, justiça é mais que retribuição. É claro que a justiça inclui retribuição. Deus mesmo retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, conforme está lá em Romanos 2,6. Mas reduzir o conceito de justiça a uma simples retribuição, por mais justa que seja, isso é, de uma retribuição na medida correta, é também reduzir o alcance da justiça ao de um mero juízo ou julgamento, onde tudo o que importa é tão somente a questão do mérito. A justiça de Deus é mais do que juízo. Supera a noção do mérito. É por uma razão simples, que mérito tem a criatura diante do seu Criador. Que mérito tem o pecador diante do santo? Isaías, ele profetizou acertadamente quando disse que
todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Trapo imundo diante de Deus, obviamente. Como na parábola dos servos inúteis. Os servos inúteis o são porque não merecem nada diante do seu Senhor, embora tenham feito a sua tarefa, tenham cumprido o seu dever. Então, uma palavra que em nada se opõe ao conceito de justiça, mas pelo contrário, completa o senso de justiça e dá todo sentido à justiça de Deus, é a palavra graça. Aqui podemos incluir a sua irmã gêmea ou a sua companheira muito próxima, a misericórdia. Certa vez ouvi alguém dizer: graça é tudo aquilo que não merecemos e Deus faz. Misericórdia é tudo aquilo que merecemos e Deus não faz. E no final, como escreveu o apóstolo Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, justiça é mais que equidade, justiça é mais que retribuição, justiça é mais que bênçãos. Uma coisa é clamarmos por justiça, justiça contra o outro. Nós vemos muito isso nos Salmos, até a quem desconhecemos. E outra é clamarmos por justiça contra nós mesmos ou contra quem amamos. A mãe que pede justiça para o filho que foi prejudicado age diferentemente daquela cujo filho é o autor do prejuízo. Também é muito comum que uma pessoa que tentou um acesso restrito, mas não conseguiu porque outra pessoa por mérito conseguiu para si, conclua que a vida é injusta e manifeste assim todo o seu ressentimento e amargura. Fulano passou no processo seletivo de tal universidade e eu não passei. Ele passou num concurso, eu não passei. Ele foi aprovado na entrevista, eu não fui. A vida é injusta, né? E manifeste todo o seu ressentimento e amargura, mas na verdade é outra manifestação que está acontecendo ali. A inveja, ela costuma disfarçar-se de sentimento de justiça. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A inveja ser expressada, ser sentida, mas disfarçada de sentimento de justiça, de injustiça. Creio que a razão dessas discrepâncias é certa confusão entre o conceito de justiça e de solução. A justiça é desejada apenas quando um problema precisa ser resolvido ou quando uma necessidade precisa ser suprida. Problema e necessidade pessoais, diga-se de passagem. Não é exatamente a justiça que se deseja, mas a bênção. Então, quando queremos algo pessoal, queremos resolver um problema pessoal, nós não estamos pedindo por justiça, nós estamos pedindo por uma bênção. E quando a bênção é a motivação maior do coração, a injustiça também será bem-vinda caso a traga consigo. Jesus nos ensinou de modo maravilhoso que a justiça é serva do nosso desejo de bênção, mas que será o nosso desejo por justiça o caminho
para experiências de bênção e suprimento. Em suas palavras, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Por isso também declarou: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muito bem, justiça é mais que bênção. A justiça vai requerer de nós certa renúncia, certo reconhecimento de que o outro também precisa ser alcançado e não só algo que diz respeito ao meu querer, ao meu problema, algo que diz respeito a mim pessoalmente. Muito bem, que seja essa uma das nossas paixões, que seja esse um dos nossos alvos pelo qual lutamos, uma vez servos de Jesus Cristo, que busquemos sempre a justiça de Deus. Essa justiça que é disciplinadora, essa justiça que restaura, que recupera, essa justiça que busca trazer de volta o indivíduo para o ambiente da convivência, para o ambiente da comunhão. A justiça dos homens, ela é vingativa. Ela vem em medida dobrada como castigo. A justiça de Deus vem em boa medida, acompanhada de misericórdia, acompanhada de amor, para que haja, de fato, despertamento para a reconciliação, para o arrependimento e restauração. Essa é a justiça de Deus, essa é a justiça que precisamos perseguir, essa é a justiça pela qual nós podemos ser apaixonados por ela. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, muito obrigado porque fomos alcançados pela tua justiça na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Pai, por tua bondade que está espalhada por todo o mundo. Que tenhamos, ó Deus, olhos abertos, que tenhamos, ó Deus, clareza do conceito de justiça e sensibilidade, ó Deus, para sermos apaixonados por ela e para sermos agentes da tua justiça, Pai. E que busquemos de fato, em primeiro lugar em nossas vidas, ó Deus, o teu reino e a tua vontade e a tua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Dá-nos uma noite de paz na tua presença, uma noite de sono do justo, para a honra e glória do teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Logo mais nos encontramos novamente. Um grande abraço a você.